9 leituras, dá para fazer homilia de quantas horas? 2 horas mais ou menos? Dá para cada leitura aí, na cada 3, meia hora, 20 minutos. Prezados irmãos, esta foi a maneira em que a igreja encontrou para fazer memória deste grande momento da história da humanidade. São 3 dias de celebração ininterruptos, desde quinta-feira, que nós encerramos hoje. Não podemos separar a Sexta-feira Santa do lava-pés, nem de hoje, que proclamamos a ressurreição de Cristo. São 3 momentos importantes na história da nossa vida e que há séculos a igreja tem celebrado. A cada ano os cristãos se juntam para louvar e bendizer o nome do Senhor. Ah, se todos os cristãos tomassem consciência de celebrar. Acho que todos nós celebramos nossas vidas, os nossos aniversários. Talvez alguns não tenham o costume de fazer festa. Eu, na minha família, somos muito festeiros, né? Sempre lá em casa, sempre tinha um bolinho no meu aniversário, por mais simples que fosse, mas estávamos ali comemorando o dom da vida. E muito mais do que o nosso nascimento, é o nosso nascimento para Deus a partir de Cristo. Vimos que até a leitura até o Glória, estávamos na penumbra, estávamos meio escuros, porque na verdade, desde o pecado de Adão e Eva, o ser humano vagava, faltava-lhe algo. Mesmo assim, Deus, na sua infinita misericórdia, veio fazer uma aliança, e nós vimos desde o início, desde a criação do mundo, passando por Abraão, o primeiro ser vivente, que nós temos consciência e conhecimento de que creu em Deus, passando por Abraão, o sacrifício de Abraão com seu filho, o mar vermelho. Deus é muito paciente. Segundo os teólogos, de Abraão até Jesus Cristo, levou-se cerca de 1850 anos. É verdade que o homem é datado de milhões, milhares de anos antes, mas a história da salvação que nos é narrada em Abraão, dura assim quase então 2000 anos. Pacientemente Deus esperou, e começou tudo com um homem, que disse sim a Deus, que largou os seus falsos deuses para seguir ao Senhor, e através de Abraão, toda a geração que vinha depois dele seria abençoada. Veio daí os próprios judeus que nasceram, Israel, e também veio os cananeus, que depois irão vir os povos árabes, todos os muçulmanos, judeus e cristãos. Temos como pai Abraão, o primeiro ser vivente. E vimos então Abraão, vimos o sacrifício do seu filho Isaque, que simboliza a figura de Cristo. Meditamos ainda a grande passagem, o divisor de águas na história de Israel, que é a passagem pelo Mar Vermelho, onde Moisés conduziu o povo à terra prometida, e naquele Mar Vermelho ficou ali cavalos e cavaleiros, morreram todos, mas o povo de Israel realmente foi conduzido pela mão de Deus. E assim fomos vendo as 2 leituras de Isaías, que falam realmente dessa aliança com Deus, mas também do povo que se esqueceu. A quinta leitura nos fala do profeta Isaías, pedindo para que todo o povo viesse comer sem paga, beber sem paga, e perguntando: ó Israel, por onde andas? Por que esquecestes a lei de Deus? A leitura do Baruque, a 6ª leitura. Que se passa, Israel? Por que esquecestes aquilo que Deus fez por vocês? Muitas das vezes, meus irmãos, hoje, muitos cristãos, e digo ainda, a maioria dos cristãos tem vivido uma fé morna, e tem esquecido realmente o momento em que celebramos. A tecnologia nos ajuda em tantas coisas. Hoje, agora mesmo, muitos estão tendo acesso pela tecnologia, o conhecimento, a celebração que estamos vivendo, mas por outro lado, muitos se afastaram de Deus.
Os ritos que nós temos são riquíssimos. E nós não podemos deixar, devemos parar, renunciar um pouco no nosso tempo para meditar, reconhecer e celebrar este mistério divino. Devemos sim proclamar, só que os cristãos hoje estão um pouco tíbios na própria fé. E Baruque pergunta: o que se passa, cristão? Como é que te encontras em terra inimiga? Por que, Israel, estás numa terra inimiga? Por que se paganizou, Israel? Olha o que Deus fez por você, Israel. Olha o que Deus fez, te tirou lá do Egito, te libertou. Por que, Israel, não reconhece o Senhor teu Deus? Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele não nos trata segundo as nossas faltas. Mancharam-na sua conduta em suas más ações. Mas Deus, não pelo povo, mas pela sua bondade, derrama a sua graça, derrama o teu amor e renova a aliança sobre Israel. Através dos profetas, diz Ezequiel: não é por causa de vós que eu vou agir, casa de Israel, mas por causa do meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Vou mostrar a santidade do meu grande nome, que profanastes no meio das nações. As nações saberão que eu sou o Senhor, quando eu manifestar a minha santidade, à vista delas por meio de vós. Eu vos tirarei do meio das nações, vos reunirei de todos os países e vos conduzirei para a vossa terra. Só que a terra prometida não é mais somente a terra de Israel, mas a terra no céu. Mesmo Israel pecando, errando, esquecendo da lei, Deus é fiel. Não é por você, Israel, que eu vou te salvar, mas é pelo meu nome, porque eu sou fiel. E mesmo que o povo esqueça de Deus, Deus jamais esquece de nós, porque Deus é amor, é misericórdia. Eu vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Arrancarei do vosso corpo coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei o meu espírito dentro de vós e farei com que sigais a minha lei e cuideis de observar os meus mandamentos. Amados irmãos, as leituras do Antigo Testamento terminam com essa profecia. Terminam assim: Israel, você se afastou, mas eu não me afastei. Eu transformarei o seu coração. E aí, meus irmãos, o que nós temos? O Cristo encarnado. O Cristo que veio, que não mais fala pela boca dos profetas, mas o próprio Deus se encarna. De muitos modos Deus havia falado, mas agora Deus resolve falar por Ele mesmo. E Ele entra, assume a nossa condição humana por amor, não por causa de Israel, mas por honra do seu nome. Ele se encarna, se faz homem por amor, pensando que Israel fosse o reconhecer. Mas ainda assim, Israel não o aceitou, maltratou e ainda amaldiçoou o seu nome. Gente, é belíssimo e a misericórdia divina. Mesmo Israel tendo maltratado, mesmo Israel tendo crucificado, no último momento de sua vida, o que Jesus diz? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E Deus é tão misericórdia, que depois de sua morte, ainda vai à mansão dos mortos, atrás de Adão. Adão, Adão, vim te buscar, Adão. Se te deixastes no inferno, não seria eu Deus? A minha bondade e misericórdia é maior, por isso vim até vós. Vem, Adão, vem, porque vim te resgatar. E quando resgata Adão e todos os seus seguidores, ele então se manifesta, ressuscita para todos. Eu amo servir este homem que eu acredito ser Deus. Ele ressuscitou e deu vida nova para nós.
E aí a leitura do Novo Testamento nos diz: nós que fomos batizados em Cristo, é na sua morte que fomos batizados. Pelo batismo, na sua morte fomos sepultados. Caros catecúmenos, durante meses se prepararam, ouvindo, meditando a palavra de Deus. Hoje vocês irão morrer. O velho homem é sepultado, mas vocês se levantarão novos. Esse é o grande mistério do batismo, coisa que nós nos lavamos todos os dias, mas esta água é a água lavada pelo sangue do Cordeiro. Esta água é ungida pelo próprio Espírito, pelo agir divino. E todos aqueles que são banhados nela saem das trevas e são iluminados para a glória. Todos nós que somos banhados, mas como Israel esqueceu e esquecia da lei, mesmo batizado, podemos também apagar a luz que está em nós. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, renova a sua aliança todos os dias, e todos aqueles que o procuram de coração sincero, Ele o restaura, o refaz, porque Deus quer o homem inteiro, o ser humano em pé, glorificando. A glória de Deus é o homem que vive. O homem vivo é a glória de Deus, e o homem vive segundo o próprio Cristo. Viver, meus irmãos, viver é uma arte, como já diz as canções, mas a vida plena está em Cristo. Quem não está em Cristo não é uma nova criatura. Quem está em Cristo é um ser iluminado. Olha as luzes, tudo isso nos mostra, a liturgia quer nos mostrar que o Cristo nos tira das trevas e nos faz andar nas luzes. Ter Cristo acelera, a luz acelera a nossa vida, a luz acelera o nosso agir. Cristo ilumina o nosso ser. Eu não sei como vocês conseguiram viver esse tempo todo sem luz. Cada um tem sua história, cada um tem os seus porquês, mas é difícil alguém querer recusar andar na luz. Nós cristãos temos algo que nem o não cristão não tem. O não cristão não tem luz. E essa luz vem pelo batismo, vem pelo Cristo. Aquele que acolhe em Cristo é sim uma nova criatura. Mas é preciso colocar essa luz em cima da mesa para que ela possa brilhar. Eu não posso receber hoje uma luz e colocá-la lá dentro e apagar. Quanto mais levantar essa luz, mais irei brilhar. E o que mais vemos hoje, meus irmãos, assim como Israel se afastou do Senhor, são cristãos com luzes apagadas, ou luzes escondidas. E precisamos hoje renovar a nossa luz. Quando eu recebi a luz de Cristo, como a maioria talvez de nós, eu não tinha consciência. Eu fui batizado no dia 30 de novembro de 1975, há 40 e quase 3 anos passados. E a minha vida tem sido iluminada por Ele. Muito mais do que a minha inteligência, capacidade humana, muito mais que os meus neurônios, muito mais do que as minhas emoções e sentidos, mais do que isto, é o agir de Deus. Eu acredito que o Espírito age naquele que o invoca. E aquele que é renovado por Deus, nascido por Deus, é uma nova criatura. Hoje vocês irão morrer, mas irão renascer para a glória de Deus. Mergulha-se um homem velho e nasce um homem novo. Nas igrejas primitivas, primeiro, segundo, terceiro séculos, quarto também, eles tinham a pia batismal, era muito interessante. Eram 2 escadas. O batizado descia 3 degraus, se banhava na água e levantava mais com outros 3 degraus. Morria, o homem que morre e que se levanta novo. Não é a quantidade de água que vale. Vocês podem banhar, São Pedro queria que banhar o corpo inteiro, me lava inteiro. Não, Pedro, não é necessário. Mas um pouco da água espiritual, essa água santificada pelo Espírito, faz o ser humano novo. E nós cristãos que somos batizados há mais tempo,
não deixemos apagar essa luz. Querem a todo momento, o mundo quer apagar a luz cristã. Querem nos sufocar, mas nós temos que brilhar em qualquer ambiente. Nós temos que proclamar que Ele está vivo. Vivo como? Não só dizendo o Senhor ressuscitou, mas Ele está vivo em minhas ações. Ele está vivo na capacidade de amar. Ele está vivo na capacidade de perdoar. Ele está vivo em mim, porque suas palavras são espírito e vida. Suas palavras encontram eco na minha vida. Ele está vivo nas minhas práticas. Eu me esforço, não por mim mesmo, mas nele, para que possa dar a todo momento testemunho. O cristão diz, é a alma no mundo. Se tirar o cristão do mundo, é como se tirasse a alma do corpo. A alma sem o corpo esfalece. Se tirar o cristão do mundo, o mundo se perde, morre. Por isso nós cristãos, iluminados, renovados por esta graça, possamos proclamar que Ele está vivo. Ele está vivo em mim. Suas palavras me ensinam, me dão condições. Suas palavras me falam, me dão a possibilidade. Batem na minha face direita e eu consigo levantar. Pedem para mim caminhar 1 quilômetro, eu caminho 2, 15. Me humilham e eu consigo levantar, porque Ele está vivo. Está vivo nas minhas atitudes, porque eu acredito. Ele me santifica, Ele me vivifica. Só o cristão tem essa capacidade. Embora queiram nivelar todas as religiões, que cada uma delas tem elementos de verdade, mas nenhuma delas se equipara ao que é o cristianismo, porque é o próprio Cristo que veio iluminar, e nós que abraçamos essa fé, somos novas criaturas, e iluminamos e proclamamos a todos. Que Deus os confirme neste sim, e também os alimente. Quando nós somos batizados, não basta só o batismo. Deus sabe que ao nascermos, mesmo renascendo em Cristo, ainda permanece em nós o que Agostinho chama de concupiscência, uma força que me leva a pecar. Dentro de cada um de nós tem uma vida nova e tem a vida velha. Uma vida nova, uma vida velha. Todo dia, mesmo sendo batizado, tem lá uma força, a coisa boa, e tem a força para o mal. Deus sabe que somos fracos, por isso que Ele fez, se deixou em alimento, em corpo e sangue, para que todos os seus filhos possam então se alimentar dele e se fortificar. Caros batizados, não basta batizar, é necessário viver o batismo, e nós não conseguimos só, precisamos de sua graça, de seu alimento, da sua força. Viemos todos os domingos, ou quanto pudermos, para nos alimentar, e Senhor, dai-me força. Eu quero ser uma criatura nova e não uma criatura velha, porque o velho homem, a velha mulher insiste ainda a viver em nós. Por isso oramos, suplicamos, para que realmente possa valer aquilo que o Senhor realmente fez por nós. Que Deus abençoe e que através de nós possamos iluminar o mundo e todos aqueles possam despertar para a luz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.